E hoje, dia 17 de junho de 2015, estamos exatamente a um mês do início do Festival Internacional de Folclore, que, aliás, foi lançado ontem, apresentou suas novidades lá no Centro de Convivência para a imprensa, para convidados, e dentro dessa programação de apresentação, inclusive vários elementos da cultura local, né? Desde o canto coral, danças, shopping metro, enfim, várias atrações foram apresentadas, quase que uma síntese deste que vai ser mais um grande evento, com certeza, que é o 43º Festival Internacional de Folclore, que ocorre então de 17 de julho a 2 de agosto. Para a gente trazer para você as novidades que serão apresentadas neste evento deste ano, eu recebo aqui no nosso programa a secretária adjunta de Educação, Cultura e Desporto, Ieda Leão Michaelsen, e também a nossa rainha do folclore alemão, a Ana Paula Weber. Então, inicialmente, cumprimento, então, a nossa secretária adjunta. Ieda, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada, é uma satisfação estar aqui, conversando com vocês e com todos os ouvintes da Inova. E também cumprimento aí a rainha Ana Paula Weber. Muito obrigada, Sóstenes. Obrigada a todos os ouvintes. Com certeza é um grande prazer estar aqui novamente. Muito bem. Tivemos ontem essa apresentação, Ieda. Eu gostaria que tu fizesse uma síntese para as pessoas que estão nos ouvindo e também estão nos vendo através do portal nossaterra.com, né? O que foi apresentado ontem, né? Nesse evento de lançamento, que, aliás, foi inovado, né? Trazendo vários elementos da cultura local para praticamente sintetizar o que vai ser o nosso Festival Internacional de Folclore. Nós tentamos envolver de uma maneira resumida, porque é quase impossível num evento de 17 dias tu resumi-lo num lançamento. Então, um pouquinho do que nós temos já do local, porque eu sempre digo que a movimentação local é a base desse festival. Então, nós trouxemos a nossa banda, um coral, através do coro masculino da Sociedade Tiro ao Alvo, os nossos grupos de folclore, os alemães e o CTG, a declamação com o próprio prefeito e o nosso colega Gaudêncio, que sempre fazem um brilho especial nas comemorações e nas celebrações que nós temos, e o próprio material do festival, a arte dele, como ele vai ser desenvolvido, as soberanas, então, que são o nosso carro-chefe, acompanhadas do bardo, que é uma figura que entrou no festival o ano passado, e a nossa ideia é que ele siga pela própria figura do bardo, um contador de história, tem tudo a ver com a questão do folclore, e ele siga contando essa história ao longo dos anos do festival. Muito bem, uma diversidade de atrações vai justamente ao mote do Festival Internacional de Folclore, afinal de contas, é a diversidade que nos une, né? Então, ontem realmente foi sintetizado, mas vários elementos que certamente marcaram para as pessoas que estiveram lá presentes, né, os convidados, e também a imprensa da região estava lá para divulgar esse grande evento tradicional do nosso município. Inclusive com os jogos, né? O espaço era reduzido, então a dança foi adaptada ao que nós tínhamos ali do espaço, e a brincadeira dos jogos germânicos, que também é uma coisa muito importante na divulgação e que ela é aberta também aos grupos de fora, né? Eles participam, aí muda o nome, vira os Jogos da Diversidade, e eles então fazem as provas que os nossos grupos também realizam. E ontem, inclusive, a gente percebeu até a participação de uma pessoa de fora, né, no Shopping Metro. Tu participaste, disputaste também, né, Ana Paula? Não venceu. Quem venceu foi uma pessoa convidada, né? Inclusive uma pessoa de fora, que não participava dos grupos, né? Sim. Pois é. Isso é bom. Surpreendeu vocês? Sim, não sei. Com certeza, né? A primeira ideia era que o público participasse, né? Mas, infelizmente, a gente só teve uma pessoa do público da imprensa participando e, com certeza, surpreendeu, né? Surpreendeu, né? Nunca tinha visto sequer uma tulipa, eu acredito, e ontem ela bebeu. Para quem não está sabendo, aí teve o Shopping Metro, eram 3 participantes masculinos e 3 femininos, sendo que desses 6, 5 participavam de grupos de dança. De dança locais, ou seja, estão acostumados com a cultura e muitos deles acostumados também com o shopping, né? Já uma representante de um veículo de imprensa aceitou, né, esse desafio, foi lá e ganhou.
Ganhou até, foi mais ágil até do que os homens, né? Surpreendeu. Eu acho que a nossa rainha e a nossa ex-rainha que competiram, elas estavam muito preocupadas com o traje, né? Ah, sim, também não pode... Tem a questão da babação, né? Então... Vocês foram mais moderadas aí. Vamos conferir o desempenho delas ao longo das provas durante o festival aí, eu acho que vai mudar. Olha, se tivéssemos aqui uma tulipa, né? Não poderíamos fazer agora, porque agora ela não tá, né? Com o seu traje, poderia fazer o teste agora de manhã, né? Pra ver se realmente tá mais ágil que ontem. Que café da manhã, né? Que café da manhã, né? Encerrar a noite, o lançamento com shopping, metro e começar o dia. Também não fica... Não pode ser nesse ritmo aí, né? Melhor não, né? Por falar em ritmo, Ana Paula, como que está o ritmo de vocês, soberanas, que estão representando, então, o folclore alemão, estão representando a nossa Nova Petrópolis, a identidade cultural do município. Como que está a divulgação e essa experiência de divulgar o nosso Festival Internacional de Folclore? Com certeza, a divulgação é bastante intensa. A gente foi eleita e logo depois, no dia seguinte, a gente já tinha um evento, né? A gente está visitando as cidades locais, que são o público que vem nos visitar, o público aqui das cidades próximas, né? E a experiência é maravilhosa, a gente conhece novas pessoas, conhece novas soberanas, né, de outros municípios, prefeitos, autoridades, a própria comunidade, o próprio público, né. Até a gente foi numa festa que a gente foi confundida com as soberanas do evento, né. Isso até foi engraçado, mas ao mesmo tempo foi bem divertido, bem legal, assim, né? O pessoal nos parabenizou e depois a gente acabou dizendo que a nossa festa era outra, né? Mas são coisas que a gente acaba vivendo, experiências novas, que a gente... É um aprendizado. Eu digo que acho que todas as meninas deveriam participar para ver essa experiência. Com certeza, não é fácil acordar às vezes 5 da manhã para ir para o salão, mas é uma coisa maravilhosa, é uma experiência única. E é importante, sem o chopp às 5 horas da manhã, né? Sem o chopp às 5 da manhã. O chopp é só no final do dia. Tá certo. Ana Paula, tu falaste ontem em tua manifestação para o público, aliás, lindas palavras, né? Obrigada. Uma importante reflexão aí. E chamou a atenção desse mundo de hoje. A gente está... tu falaste sobre a questão de redes sociais, internet, enfim, essa revolução tecnológica que existe hoje. E o festival, ao mesmo tempo, ele inova e, ao mesmo tempo, tem o seu mote conservador, que é justamente a cultura germânica e esses vários elementos culturais que a gente citou, coral, né, danças folclóricas, enfim, tudo que compõe o Festival Internacional de Folclore. Como é, na tua visão e dentro daquilo que tu falaste ontem, esse trabalho que é realizado em prol da preservação daquilo que é legado dos nossos antepassados, né, através desse Festival Internacional de Folclore, que, aliás, chega à sua 43ª edição. Mais de 4 décadas, né? Com certeza. Como eu disse ontem, a gente vive num mundo conectado, mas o festival em nenhum momento, desde o primeiro até agora, ele não perdeu a sua essência, que é preservar a cultura, trazer a história dos nossos antepassados. Até esse ano a gente vai ter o espetáculo dos 60 anos, que vai contar a história de Nova Petrópolis. Então, por mais que a gente viva nesse mundo conectado, nessa aldeia global, a gente não perde a nossa essência, que é cultivar a cultura dos nossos antepassados, a nossa própria história. Muito bem. Esse espetáculo, Ieda, inclusive, vai ser apresentado em 3 momentos, onde foi colocado. O que vocês estão preparando aí para Nova Petrópolis, para o visitante de Nova Petrópolis, e o que dá para se antecipar, é claro, obviamente, em termos desse espetáculo aí, nesse ano que é especial para o nosso município, como disse Ana Paula, 60 anos, né? Certo. Nós temos de novo a participação, então, dos 7 grupos da associação, o grupo de danças do Pinhal Alto, o grupo de teatro Artimanha, o CTG Pousada da Serra, através da sua invernada, e o grupo Acordes. Aí nós juntamos a esses grupos que tradicionalmente participam a banda municipal e a participação de alguns corais do município, que quem coordena esse trabalho é o Severino Seger e a professora Rose Krauspenhar, que estão juntando alguns integrantes de alguns corais, porque, na verdade, nós não temos espaço no palco para todos, né? E aí, o que nós fizemos? Nós dividimos a linha do tempo em algumas datas que os próprios grupos ajudaram a escolher o que preferiam representar, e vamos fazer uma coletânea, então, de datas e apresentar uma linha do tempo dos 60 anos do município.
Interessante, um resgate importantíssimo aí da história do nosso município. E os próprios grupos foram atrás dos pontos que achavam interessante levar para o palco, né? Eu tenho mais, isso representa mais a minha comunidade, ou o grupo se identifica mais com isso. Nós tentamos, então, mapear ali algumas 9, 10 datas ou fatos ou representações que seriam importantes levar ao palco nessa simbologia dos 60 anos. Como é o envolvimento dos grupos, Ana Paula, dentro de um projeto como esse? Eu até te perguntei na época, na entrevista que fizemos aqui com as demais candidatas, o envolvimento deles com a sua representante, né? Quando vai disputar aí o título do folclore alemão. E nesses casos, como esse ano especial, né, que tem esse espetáculo, já teve em anos anteriores, mas com outro mote, né, outra temática, enfim. Agora é mais aprofundado, na verdade. Aliás, não deixa de ser a mesma temática, mas muito mais aprofundado. Sim, sim. Como que é o envolvimento dos grupos a partir do teu grupo? O teu é o do... Da Linha Imperial, o Bemerland. Né? A gente sempre se envolve com os espetáculos, assim como os outros grupos. E em nenhum momento a Soberana, então, sendo do grupo de danças, ela participa sempre, ela não fica fora. Eu acho que isso é uma coisa bem importante, porque, como eu disse naquela época, a gente não ganha sozinho. A gente tem todo um grupo que eu considero como família, todos os grupos de dança, acho que todas as candidatas também consideravam naquela época e ainda consideram o grupo como família. Então, a gente sempre participa, a gente está sempre envolvido, e mesmo se eu não tivesse sido soberana, iria participar igual. E eu acho que isso sempre é muito importante. A gente tem que cultivar, preservar, na realidade. Não é porque a gente agora ficou soberana que a gente não vai continuar no nosso grupo, não vai participar. É uma experiência sempre, e esse espetáculo desse ano, a Linha Imperial, não é porque eu gosto de chopp, tá? Mas a gente vai falar sobre o chopp. O grupo como um todo. O grupo como um todo. O grupo unido... Em torno do shopping, então. Muito bem, faz parte também da cultura, enfim, nada mais oportuno do que explorar também esse mote. Né? Talvez era importante salientar que, além do espetáculo, alguma representação relacionada com a cena vai ser levada para o desfile também. Exatamente. Né? Este ano o desfile está a cargo bem do grupo e da sua comunidade. Então, na confecção de alegorias, de carros, então os grupos estão muito empenhados trabalhando nisso. E o que eles vão levar ao palco, com alguma adaptação para o desfile de rua, vai ser mostrada também essa linha do tempo no desfile. Nos dois desfiles. O desfile que acontece, então, no início e no final. No início e no final. No primeiro sábado, às 14 horas, e no último domingo, às 14h30. Sempre aquele tradicional desfile com o envolvimento dos demais grupos também, visitantes enfim, também. Essa riqueza cultural que acontece na nossa... A única coisa é que o desfile esse ano não termina na Rua Coberta, ele vai até a Tiro Alvo, porque lá, então, será o baile infantil, às 15 horas. Então, a ideia é que o desfile, então, se disperse lá. Alguns vão ficar lá na sociedade, principalmente os grupos infantis, e as apresentações no palco seguem normais também. Muito bem. Estou conversando com a secretária adjunta de Cultura, Educação e também Desporto, e também com a rainha do folclore alemão, a Ana Paula Weber, sobre o Festival Internacional de Folclore, que começou, foi lançado, melhor dizendo, ontem, na noite desta terça-feira, no Centro de Convivências, lá no Parque Aldeia do Imigrante. Foi feito o lançamento, então, deste evento, que vai acontecer no período de 17 de julho a 2 de agosto. Ieda, o que teremos de atrações em termos de grupos visitantes, tudo definido já praticamente, os regionais, nacionais e também internacionais? Sim. Infelizmente, sempre aparecem umas surpresinhas, assim, ao longo do caminho, né? Mas nós vamos ter uma reunião no sábado, queremos mostrar para todos os integrantes da comissão e da associação de grupos a programação e, como se diz, bater o martelo e mandar rodar, né? Claro que, como são muitos grupos envolvidos, alguma coisa pode não sair como está previsto na programação. Mas nós temos 3 grupos da Argentina, um da França, que nunca esteve aqui, 2 do Chile e um do México, da cidade de Guadalajara, que também é inédito a sua participação no festival. E depois, além do Rio Grande do Sul, nós temos representantes de mais 9 estados brasileiros e grupos regionais também.
Muito bem. Essa situação hoje, pela qual atravessa o Brasil, não sei se chega a atravessar, está num momento meio difícil em termos econômicos, atrapalhou de alguma forma o festival, o andamento dele, no sentido de ter mais grupos, enfim, ou esse era a expectativa de vocês mesmo, esse número de grupos? Eu acho que o nosso volume de grupos está bom, tem semanas que está mais repleto, outra mais não tanto, porque depende da preferência, da disponibilidade dos grupos virem, né? Mas há uma queixa geral, assim, da dificuldade de todos. Alguns cancelaram a participação em função de transporte, de não captação, mas a gente, como tinha uma vasta lista de inscrição, a gente foi substituindo à medida. Teve selecionados que não puderam vir em virtude disso, então a gente foi substituindo para não esvaziar o festival. Mas há uma dificuldade maior esse ano, tanto na questão do recurso dos grupos, como na nossa questão de captação também, né? Como foi falado ontem, o evento ainda tá na rua, assim, atrás de parceiros, já temos alguns definidos, como o usual apoio da PIA, da Cota, da Sicredi, alguns outros apoiadores, mas ainda precisamos de mais parcerias. Vai ser através de lei de incentivo à cultura ou vai ser recursos próprios que irão custear o evento? Não, os grandes, os patrocinadores master geralmente entram através das leis de incentivos, os 2 projetos aprovados, tanto no Estado como no Ministério da... Já estão aprovados? Já estão aprovados. Já estão tudo em fase de captação, todos os projetos liberados e aprovados. Nesse caso, falta buscar aquelas empresas que vão dar esse apoio. Que se enquadram nas exigências dos projetos, né? São esses patrocinadores masters que vocês estão ainda buscando? Todos são bem-vindos, né? Inclusive os apoiadores, temos também a LPR, que vai nos ajudar, que é uma empresa que tem uma filial aqui, que monta os camarins para nós, e outros assim que entram como apoiadores com um recurso direto, né? Tem recurso direto que eles dão para o evento e tem os maiores que se enquadram no sistema do Procultura ou no sistema da Lei Rouanet, que é federal. Muito bem. Em relação à questão dos grupos que vêm até Nova Petrópolis, o que é custeado de despesa para eles é hospedagem e alimentação. Hospedagem e alimentação. A questão de deslocamento e viagem, enfim, não nada, tem. só o translado para os que vêm de avião, né? Então, o translado Porto Alegre e Nova Petrópolis. Apenas Porto Alegre e Nova Petrópolis. Por da França, por exemplo? Tudo por conta. Por conta própria ali. E teve bastante, tu citaste antes, que teve uma procura bastante grande, inclusive, claro, os internacionais, o nosso problema interno nacional não atinge os grupos internacionais. Mas nacionalmente teve em torno de 150, pelo que foi citado ontem, Sim. grupos interessados em participar aqui. De um total de inscrições no site, né? No site. No final, durante esse evento, a gente já abre a inscrição para o próximo. E os grupos vão se inscrevendo. E a gente, então, forma essa comissão que tem que fazer essa difícil tarefa da seleção. De grupos internacionais, teve mais grupos interessados? Do Oriente praticamente não tem. Nós estávamos em contato através da própria IOV, essa entidade ao qual o festival é filiado, né? E nós temos uma parceria, mas não se concretizou a vinda. Era um grupo das Filipinas, mas infelizmente não pôde. Nós tivemos um grupo russo que estávamos em contato, mas também não se efetivou. Despesa, custo, disponibilidade, agenda de outros festivais, tem grupos que viajam muito, né? Então, nós também tivemos perdas que lamentamos e tentamos substituir por outros. Muito bem. Falar sobre IOV. Vai ter uma novidade nesse ano no festival, certo. Que é justamente o encontro mundial jovem, do IOV Jovem aqui na Petrópolis. Sim. Fala um pouquinho sobre essa novidade aí. É o 4º encontro, então, da Organização Internacional de Folclore e Artes Populares, da IOV, o 4º encontro mundial da IOV Jovem, que vai acontecer aqui, então, no finalzinho do festival, de 29 de julho a 2 de agosto. Tem o site da IOV com a ficha de inscrição e ele é voltado a um público jovem de 18 a 35 anos.
e vai acontecer concomitante com o festival, e fica então um convite que os jovens que estão nos ouvindo, que estejam interessados, podem entrar no site do festival ou da própria IOV, bem assim a sigla IOV, e procurar ali, tem todas as instruções de como se inscrever, tem palestras, workshops, oficinas e a própria programação do festival. E é gente de todo mundo, é um limite de 75 vagas para esse encontro. Incluindo aquelas pessoas que vêm de outros países. Alguns grupos, sim, de todo mundo. Alguns grupos que estarão conosco no último final de semana já escolheram esse final de semana em função do encontro, porque vem o coordenador, vem o responsável, muitas vezes o grupo fica no festival e 2 ou 3 ficam no encontro. Qual é a importância de ter esse evento da IOV aqui na Petrópolis e o que será discutido? O que pode agregar, né, até para convencer os nossos jovens a participarem também? Eu acho que bem essa questão que a nossa rainha comentou ontem, de fomentar a base cultural de todos os grupos, né? Assim como o nosso festival só está na 43ª edição, porque nós temos uma base. Afora todos esses números de grupos visitantes, nós temos só no palco do festival 22 grupos locais, e não estão todos os grupos culturais, artísticos do município envolvidos no festival, por uma questão de limitação de programação, adequação. Nem todos os nossos corais podem participar, não é um palco ideal para apresentação de meninas cantoras, por exemplo. Então, há algumas restrições. Então, passando numa peneira, nós ainda temos 22 em cima do palco, fora o resto todo, só de corais teríamos mais 50 corais, né? Então, eu acho que esse encontro jovem fomenta exatamente isso, dessa temática, da base cultural, do idioma que é preservado, porque vai ser um encontro pluricultural de diversos países, então tudo isso é importante. E eu gostaria de salientar, ontem me chamou até atenção no discurso da Ana, quando ela pegou o aspecto da diversidade, e é um discurso que a própria Unesco preza, dizendo assim, a diversidade é o que nos une, mas são as diferenças que nos tornam iguais. Então, no sentido de humanidade, de não exaltar assim, eu sou diferente de ti, por isso, por aquilo, nós temos que cuidar. Não, mas a minha diferença é melhor que a tua. Não, nós somos todos iguais no sentido da humanidade. E eu acho que quanto mais encontros nós celebrarmos a nível municipal, nacional ou mundial, envolvendo principalmente os jovens, porque aí está a semente de tudo, fomentando isso, nós estaremos fazendo a nossa parte para a construção de um mundo melhor num todo. De fato, teu discurso foi muito bonito ontem, mas na prática, Ana Paula, vai participar desse encontro da IOV? Obrigada pelo elogio, né? Olha, nós vamos estar, acho que um pouco divididas, tanto Exatamente. Eu quanto as meninas, né? Dentro do palco esse encontro, né? Mas nós vamos sim tentar nos fazer presente, pelo menos um pouquinho, porque não é fácil a gente estar no palco. Eu até tenho apresentação nesse dia 2, né, o último final de semana, mas vamos fazer o possível para participar, sim. Mas de fato, como tu bem enalteceste ontem, e até a Eda está relembrando hoje aqui, é importantíssimo esse encontro aqui que é realizado na Petrópolis. Certamente pessoas da tua faixa etária, né, e demais jovens, enfim, Sim. né? Jovem dos 13 aos 70 anos podem participar. Com certeza. Eu acho que vai ser um encontro muito importante. Até convido o pessoal dos grupos de danças da cidade, de todos os aspectos, né? Para que participem. Porque só a gente convivendo com esse pessoal aí, eles já rodaram o mundo. Vários ficaram só em Nova Petrópolis ou nos municípios vizinhos. Eu acho que é muito válida a experiência. Então, acho que a gente deve aproveitar que esse encontro está sendo em Nova Petrópolis e valorizar isso. Que não é sempre que a gente tem a IOV aqui em Nova Petrópolis, né, Ieda? É verdade, tem que aproveitar. De fato, é verdade. Tem que aproveitar essa diversidade que vai propiciar através deste encontro. E por falar em diversidade, Ieda, tem vários motes de diversidade aqui no festival, além dos grupos, né? Tem passos da diversidade, tem panelas da diversidade, tem mãos da diversidade, tem jogos da diversidade e tem também esse ano oficinas técnicas de dança, né? Que também não deixa de ser uma diversidade na área da dança, né? Fala um pouquinho sobre essas oficinas, sobre essas atividades paralelas que acontecem então no festival.
Os Jogos da Diversidade acontecem na Rua Coberta, naquele horário, a partir das 3 horas, quando o palco está encerrando as suas atividades do meio-dia ali, e antes das apresentações das 17 horas, então, para os grupos que estão nos visitando, para eles fazerem um shopping metro, fazerem outras disputas dos Jogos Germânicos. É voltado para a participação deles, mas também para o público que estiver na praça e quiser participar, não terá problema. Nas panelas da diversidade, os grupos de fora vão ensinar um prato da sua culinária. Então, nós teremos o Balé Folclórico Roxolana, da Argentina, ensinando um prato. Teremos o pessoal dos nossos grupos de terceira idade ensinando para os grupos de fora algo da culinária alemã. Teremos também o Bafa, também um grupo argentino ensinando, e o grupo Fera Show do Rio de Janeiro. Essa participação é totalmente aberta à comunidade, mediante inscrição, né? Nós precisamos saber, até na manhã daquele dia onde acontecem as panelas, quantos inscritos tem para o volume de ingredientes que serão comprados para essa participação. Pode ser conosco na secretaria do evento, que vai estar todo o tempo na Rua Coberta, ou já através do telefone 3281-4064, que é o do Departamento de Cultura. Teremos as Mãos da Diversidade. As Mãos da Diversidade é um trabalho também que a gente esse ano está oferecendo aos grupos participantes, e quem estará à frente desse trabalho será o nosso colega Gaudêncio, ensinando a história do porongo. Todos sairão daqui podendo tomar um chimarrão. O que eles vão achar? No mínimo, eles têm a curiosidade, sempre tem querem saber muito como é, como não é, enfim. Então, a gente vai tentar saciar um pouco dessa curiosidade. Os Passos da Diversidade são ações que acontecem mais entre os grupos, depois da janta. Cada um ensina uma música, bem descontraído, como um encontro jovem mesmo, assim. O grupo que veio lá da Paraíba resolve ensinar uma coreografia deles, daí todos se levantam e aprendem juntos, assim, sem muita questão técnica. É uma questão de integração mesmo. Mas havia um pedido dos grupos, assim, de mais momentos de integração. Então, nesse sentido, a gente resolveu fazer esse ano a oficina técnica de dança, onde o nosso pessoal das danças gaúchas, do CTG e da Associação dos Grupos Alemães, vão fornecer aos grupos visitantes uma oficina técnica, diferente dos passos, com limitação de participação, com histórico da dança, com partitura. Eles vão levar o material, as músicas gravadas, vão poder filmar, enfim, e aprender 2 ou 3, dependendo, né, do grau de dificuldade, coreografias nossas. Nossas no sentido das gaúchas e nossas no sentido das alemãs que são dançadas aqui. Temos ainda, foram os passos, as mãos, as panelas e os jogos e as oficinas, então. Muito bem. Oficinas técnicas de dança. Grande novidade, então, deste ano, do 43º Festival Internacional de Folclore. Lembrando, começa exatamente daqui a um mês, dia 17 de julho, e prossegue até o dia 2 de agosto. Então, assim, eu agradeço a participação de vocês duas, né? Se tiver algo mais para acrescentar, convite, sim. A celebração, nós não falamos nada da celebração da vida, da paz e da diversidade, que é uma ação muito bonita que acontece sempre nos domingos de manhã. Nos 2 primeiros domingos é às 10 horas, no último domingo vai iniciar às 9h30, até porque nós temos muito grupo para frequentar o palco durante o dia, mas é um momento de celebração de todas as culturas presentes, que vão e deixam a sua mensagem. É um momento ecumênico, assim, de muita sensibilidade, muita emoção. Fica um convite aberto para a comunidade, assim, que não é só o palco, a dança, a música, mas tem esse momento de reflexão que é muito bonito e faz parte do evento. Muito bem, um evento rico culturalmente, daqui a um mês, então todo mundo na expectativa aí para que... Já dá um friozinho na barriga. Dá um friozinho na barriga, com certeza. Os grupos se preparando, a comunidade já na expectativa aí, contando os dias para chegar a mais esse grande evento, nosso 43º Festival Internacional de Folclore.